Eu gostaria que você reforçasse para que eu tivesse convicção da questão de abençoar, santificar e parece que eu notei alguma coisa para ele, tem mais essa colocação. Essa relação, é, existe o pressuposto de que Deus não cansa, né? Então, quando Deus ele criou o homem e o fez alma desejante, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ser alma vivente, a alma significa ser desejoso. E quando Deus o fez essa alma desejante, ou seja, Deus colocou, isso se chama impressões digitais de Deus, quando Deus colocou no homem a necessidade para ele, a necessidade que o homem teria dele, era justamente as atribuições necessárias para que o homem se contentasse com Deus e se realizasse em Deus. Deus fez o homem assim, ser desejante. Deus atribuiu o homem com características que o buscasse. Aí, esse daí é conhecido também como as inclinações religiosas. Né? Todos os homens têm inclinações religiosas. Então, quando Deus criou todas as coisas e ele então no sétimo dia ele fez algo que nos demais dias ele não fez. Ele não abençoou e santificou. Ele criou e viu que era bom. Ele criou e viu que era bom. Mas no sétimo dia ele qualificou de uma forma diferente. Ele abençoou e santificou. Ora, o abençoar e santificar para Deus não tem significado. Como é que Deus vai ser mais bendito e mais santo? Então não tem significado. É óbvio, então, que ao fazer isso, implicitamente, Deus estava oferecendo um exemplo, e esse exemplo ele é compreendido como um mandamento para que o homem o fizesse. Então, esse dia é para o homem, então, abençoar e santificar, enxergar como bendito e dedicar-se ao Senhor, que seria, então, se devotar para Ele. E aí nós fazemos isso hoje. A queda entulhou isso, né? Então, as inclinações que Deus colocou para o homem, para ele, foram entulhadas. Então, o homem continua tendo inclinações, mas não para ele. É por isso que nós cometemos idolatria. Idolatria é justamente buscar satisfazer essas inclinações religiosas sem o alvo devido. O alvo devido é Deus. Só que nós não sabemos, então nós fazemos o quê? No trabalho, no corpo, nos filhos, no cônjuge, em imagens, em religiões. Por quê? Porque nós precisamos satisfazer as nossas inclinações religiosas. Precisamos. Isso é o que nos dá paz. Nos dá paz. Só que nós não temos mais o alvo. O alvo ele foi reconquistado por Cristo Jesus, quando nos deu um novo coração, que são então essas inclinações límpidas, e o nosso coração é para ele. Antes disso veio a lei de Deus. A lei de Deus é o seguinte: a lei de Deus positivada, verbalizada, é justamente isso, é dizer assim, olha, eu vou desentulhar a vontade do Senhor que foi entulhada no seu coração. O que é então esse desentulhar? É verbalizar a vontade de Deus através de exigências, de lei. Faça isso, faça aquilo outro. E tudo isso é para que o homem possa ter comunhão com Deus. É por isso que Deus cumpriu perfeitamente a lei de Deus, para satisfazer a vontade de Deus. Então, por que nós não a cumpriremos? Se entendendo que cumprir a lei de Deus significa fazer a vontade de Deus. Mas nós não conseguimos cumprir perfeitamente, por isso nós descansamos em Cristo. Nós cumprimos, mesmo sabendo que seremos imperfeitos nisso, e descansamos em Cristo Jesus. Né? Então, seria